já havia apregoado o processo de número 197 da pauta, que é uma apelação civil em que é apelante a Telefônica Brasil S.A. e apelada a Cosampa Projetos e Construções Limitada. Ambos os advogados já dispensaram a leitura do relatório, de maneira que eu concedo agora a palavra ao advogado Eduardo Chicarrino, inscrito na OAB do Mato Grosso do Sul, sob o número 2233, para falar em nome da Telefônica Brasil S.A. Com a palavra, doutor Eduardo Chicarrino. Boa tarde, excelências. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos aqui, dizer que é uma honra, é um prazer estar perante vossas excelências para mais uma sustentação. Excelências, buscando otimizar o tempo de vossas excelências, meus colegas advogados, eu vou ser breve e direto aos pontos contidos na nossa peça recursal. Excelências, o presente caso trata-se de uma ação onde a apelada ela buscou aí a rescisão contratual, né, dos serviços ofertados por esta apelante, com a consequente declaração de nulidade da multa contratual que foi cobrada em virtude de cláusula de fidelização. Pois bem, excelência, nós postulamos o recurso de apelação para que fosse reformada a sentença e que fosse reconhecida a regularidade da multa contratual por fidelização. O fundamento que embasa a regularidade da cobrança da multa é que a rescisão do contrato por parte da apelada, ela se deu sob a alegação de falha na prestação dos serviços. No entanto, excelência, desde do início, esta apelante defende a inexistência de falhas, de quaisquer falhas, em virtude da peculiaridade que, no primeiro momento, o endereço do fornecimento dos serviços foi um. No entanto, a alegada falha supostamente ocorreu num endereço distinto àquele da contratação, ou seja, esta apelante ela pode e tem o dever de garantir os serviços contratados com base no local, no domicílio, no endereço que foram contratados. Então, essa é a obrigação da, da, da apelante. No entanto, essa apelante não consegue garantir qualidade no serviço em um endereço para o qual não foi contratado, ou seja, sequer houve análise se teria sinal para tal localidade, se não teria. Então, excelência, resumidamente, esta apelante postula pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da apelada, tendo em vista que não houve quaisquer provas de falhas dos serviços ofertados pela apelante à apelada. E desta forma, não havendo falhas, é lícito e regular a cobrança, excelências, da multa contratual devidamente prevista no contrato entabulado entre as partes, tendo em vista que, em decorrência da fidelização, houveram diversas vantagens para a apelada. Essas são as razões do nosso recurso, excelência. E finalizo aqui e agradeço a atenção.
Agradeço, doutor Eduardo Chicarrino, pela ostentação oral e concedo a palavra à doutora Ana Beatriz Cavalcante dos Santos, para falar pela parte apelada, COSAMPA Projetos e Construções Limitada. Boa tarde. Eu, de modo muito sincero e honesto, destino a vocês os meus cumprimentos, não só pelas questões formais desta sessão, mas, sobretudo, porque efetivamente estou em um lugar no qual posso desenvolver minhas atividades diante de realmente pessoas com cujos conhecimentos aprendo sempre, né? Do Tribunal de Justiça, na pessoa do relator, também do presidente desta sessão, membro do Ministério Público, Defensoria Pública também. Bom, falemos então sobre o cerne da questão. Está-se diante de uma ação, excelências, em cujos autos, paulatinamente, demonstrou-se que a apelante, de modo quase hercúleo, buscou realmente a rescisão contratual, da qual a apelada genuinamente não estava à espera. Bom, de um lado, nós temos uma empresa que possuía uma filial e uma sede em Fortaleza e em Recife, e em relação à qual já não mais havia o desenvolvimento das próprias atividades comerciais. Em contrapartida, do outro lado, nós temos uma empresa de telefonia com cujas atividades expandia-se e expande-se nacionalmente. Bom, se faz um contrato, se firma um contrato, buscar-se-á deixar esse contrato válido. E foi isso que ocorreu da parte da apelada, né? Infelizmente, essa não foi a postura da apelante, que, na verdade, se mostrou muito mais beligerante do que propriamente comercial, econômica, né? Os serviços de telefonia para os quais foi solicitada a transferência, eles foram interrompidos de modo abrupto. Então, isso fez com que, além de a transferência não ser realizada, terem sido realizadas cobranças indevidas e irregulares. Bom, a meu ver, nós estamos diante de uma acertada decisão, um acertado julgamento que fora proferido a Iuris, motivo pelo qual o meu pleito diz respeito à manutenção em toto da sentença proferida. Agradeço, doutora Ana Beatriz, pela ostentação oral. O processo é da minha relatoria e eu vou agora proferir o meu voto, não sem antes cumprimentar ambos os causídicos pelas judiciosas e objetivas sustentações orais. Colegas, a matéria sob discussão é bastante simples e envolve apenas a cobrança de multa pela fidelização dos serviços de telefonia, né? Havia realmente um contrato estabelecido entre as partes que previa uma multa rescisória antes do prazo estipulado. No entanto, colegas, aqui o motivo determinante dessa rescisão foi o fato de que a consumidora, a empresa consumidora, havia requerido a transferência do local de prestação de serviços e, por causa de uma inviabilidade técnica por parte da operadora de telefonia, isso não foi possível. De maneira que, nessas condições, nós sabemos que aplica-se aqui ao caso concreto a teoria finalista mitigada, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor é inteiramente aplicável ao caso sob discussão, ainda que no outro lado esteja uma pessoa jurídica, né? Isso porque é a hipossuficiência técnica dessa pessoa jurídica permite a aplicação da teoria finalista mitigada, que já é consagrada pelos nossos tribunais. De maneira que, na situação concreta dos autos, o cerne da controvérsia consiste em definir se o vínculo contratual mantido entre as partes configura relação de consumo, avaliando, nesse contexto, se houve falha na prestação do serviço oferecida pela empresa de telecomunicações, bem como examinar se existe a abusividade da cláusula contratual de fidelização
que prevê a aplicação de multa por rescisão antecipada do instrumento contratual. A controvérsia é exatamente essa, saber se aplica-se essa multa por ruptura desse contrato de fidelização. E eu já adiantei que é inteiramente aplicável ao caso concreto a teoria finalista mitigada e, especificamente, é indevida a cobrança dessa multa de fidelização pela rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços de telefonia, na medida em que, desembargador Correia, a extinção do vínculo contratual decorre exclusivamente da inviabilidade técnica de transferência do serviço para outro endereço indicado pelo contratante, que é o consumidor, que havia manifestado a intenção de manter a relação contratual. No entanto, isso não foi possível diante da inviabilidade técnica de transferência dos serviços para outro local. De maneira que, com essas considerações, eu voto pelo desprovimento do recurso e adianto que os eminentes causídicos, dentro em breve, terão acesso ao inteiro teor da fundamentação trazida no voto. Como se manifesta o desembargador Correia? Para Excelência, com a relatoria. Desembargador Abelardo Benevides? Põe o relator. Desse modo, eu proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme o voto da relatoria. Julgamento unânime e agora encerrado. E eu cumprimento mais uma vez os nobres causídicos que realizaram suas sustentações orais perante a diletíssima primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Julgamento encerrado. Obrigado, Excelências. Muito obrigada. Agradeço. Na sequência, chama a julgamento a apelação número 251 da pauta do PJ, relatoria do desembargador Correia, apelante Forte Ibérica Empreendimentos Turísticos e Imobiliários Limitada e apelada Marina Dor Limitada. Pela parte apelada, Marina Dor Limitada, requereu sustentação oral ao advogado Marcelo Pagnan Escudeiro, escrito na OAB do Paraná, sob o número 126.537. Boa tarde, doutor Marcelo Escudeiro. Boa tarde, Excelência. Doutor Marcelo, Vossa Excelência falaria pela apelada Marina Dor, não é isso? Exatamente. Indago se... não, aqui se dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Então, Vossa Excelência dispõe do prazo de até 15 minutos para realizar sua sustentação oral. Pois não, Excelência. Boa tarde, Excelência, senhor presidente da sessão, em nome do qual cumprimento todos os demais presentes, o relator, os demais desembargadores, representando o Ministério Público, Defensoria Pública, aos nobres colegas advogados e demais presentes, e os servidores desse eminente tribunal. Excelências, o caso em tela é extremamente simples, envolve a rescisão, um pedido de rescisão contratual de uma promessa de compra e venda de uma área que, pela prova produzida nos autos, não estava apta a ser transferida para os promissários compradores. Em primeira instância, o juiz Ocor reconheceu efetivamente que a promitente vendedora não havia cumprido com todas as obrigações que ficaram estabelecidas no prazo da due diligência e, por esse motivo, o contrato não poderia ser concluído. O que se constatou no caso, Excelências, foi que, em primeiro lugar, a empresa, a promitente vendedora, ela alienou um imóvel que tinha uma série de restrições ambientais e cuja empresa e os próprios sócios não tinham as certidões fiscais suficientes para a conclusão do negócio. Além disso, o contrato, a promessa de compra e venda, ela foi firmada pelo sócio minoritário à época, que era o administrador da empresa, e que não tinha poderes para fazer alienação desse imóvel, porque o objeto social da empresa não permitia alienação diretamente pelo administrador. Obviamente que seria necessária a convalidação do ato pelos sócios majoritários, fato que não aconteceu. Quando a empresa fez a venda do terreno, ela simplesmente utilizou duas procurações vencidas, Excelências. Então, a recorrida ela foi ludibriada num primeiro momento, quando se celebrou o contrato, quando ele foi assinado. A promitente vendedora não dispunha
de representação regular para poder firmar o instrumento. Então, isso já gerou uma nulidade, que nem possibilitaria a convalidação. Não bastasse isso, o imóvel, ao contrário do que fora declarado pela empresa vendedora, estava localizado em uma área de interesse turístico e de preservação permanente, com severas restrições construtivas, conforme o parecer juntado no processo da SEMASSE. Havia, inclusive, um processo para a implantação de uma via costeira na área, que poderia levar à desapropriação do terreno, tornando imprestável para qualquer finalidade. Por outro lado, excelências, a recorrente, a apelante e seus sócios possuíam diversas pendências fiscais juntos à Receita Federal, estadual, além de ações judiciais em nome do administrador sócio, que impediu a obtenção das certidões negativas. A cláusula 4.4 do contrato autorizava a desistência do negócio com a devolução do sinal e a multa caso houvesse a constatação e informações verídicas. Então, quem vendeu o imóvel, o sócio que assinou o contrato, não dispunha de poderes para alienação. Já começou ludibriando a promitente comprador, a promissária compradora. Afirmou na ocasião que tinha procurações em nome dos sócios que autorizariam a celebração do negócio. Essas procurações estavam vencidas e esse ato nunca foi convalidado. Então, existe aí uma nulidade absoluta, né? A parte que firmou o contrato não tinha capacidade para fazê-lo. Esse é o primeiro ponto que chama atenção nesse caso e que levou a juíza de primeiro grau, inclusive, a se basear no aditivo, que foi concedido um prazo adicional para due diligência, justamente para que a promitente vendedora sanasse todas as irregularidades que foram apontadas. Ela não fez absolutamente nada, excelência. Então, naquele momento, não existia a possibilidade de conclusão do negócio. Por esse motivo, a magistrada corretamente reconheceu os apontamentos que a recorrida fez e o que gerou o primeiro aditivo. É importante frisar aqui, excelências, que esse pacto adjeto ele não foi uma simples dilação de prazo. Ele representou uma nova oportunidade para a apelante sanasse o que ela mesma havia criado e ocultado. O aditivo estabeleceu uma condição resolutiva expressa e a regularização de todas as pendências, se ela não ocorresse, acarretaria a rescisão contratual. Importante frisar que o prazo do aditivo, as irregularidades persistiram, né, na medida em que a apelante não conseguiu regularizar a representação, não apresentou certidões negativas, não resolveu as graves restrições que pesavam sobre o imóvel, então não cumpriu nenhuma das obrigações assumidas no aditivo. E, com isso, obviamente, ela incidiu um segundo e definitivo descumprimento contratual, ativando dessa forma, excelências, a incontestável cláusula resolutiva do contrato que autorizava a redesistir do negócio, né? Ainda que a apelante tenha manobrado para alterar o quadro societário meses depois, já após a denúncia do contrato pela apelada, foi um ato ineficaz, que não pode retroagir para validar um negócio já rescindido de pleno direito pelo descumprimento da obrigação estabelecida no próprio aditivo. A sentença de primeiro grau, ela foi precisa afirmar que a recorrente não cumpriu suas condições e, com isso, selou seu próprio inadimplemento, né? Essas implicações, o contrato, a partir dessas implicações, melhor dizendo, o contrato padece de vício desde a origem, né, pela falta de poderes do sócio que assinou o contrato. Com base nessas evidências, excelências, né, nas irregularidades de representação, nas restrições urbanísticas que pesava sobre o imóvel, as irregularidades das certidões, ainda que depois a apelante tenha removido o sócio minoritário para contornar esse problema. É importante lembrar, excelências, que a empresa ela não conseguiu apresentar certidões fiscais. Obviamente que com essa manobra, se eventualmente amanhã ou depois fosse apurada a irregularidade em nome dos sócios, afetaria o negócio jurídico. Então não teria como levar adiante um negócio dessa natureza, com uma série de irregularidades que se apontaram, que foram apontadas durante a due diligência. Por esse motivo, esse cenário de fraude, que começou já com a falta de representação do próprio sócio minoritário, que não dispunha de poderes para fazer a celebração do negócio jurídico, e a insegurança que se constatou no momento subsequente com relação à série de restrições que pesavam sobre o imóvel, ficou impossível manter o contrato.
né, e moralmente inaceitável, porque a empresa foi ludibriada desde o começo com as manobras da apelante. Então, com base nos fundamentos que foram apresentados pelo juiz de primeiro grau, roga-se pela manutenção da sentença, excelências. Agradeço, doutor Marcelo Escudeiro, pela sustentação oral e concedo a palavra ao relator, desembargador Gomes Correia, para proferir o seu voto. Senhor presidente, renovando aqui os cumprimentos. Cumprimentar o doutor Marcelo, né? Marcelo Costa da Silva. Peraí. 5. Doutor Marcelo Escudeiro. Excelência, aqui nós temos 2 recursos, né, da 251 e o 238, né? São conexos entre si. Então, o julgamento agora dos 2 recursos. Senhores, trata-se de apelações cíveis interpostas por Forte Ibérica Empreendimentos Turísticos e Imobiliária Limitada, substituída pelos ex-sócios, contra sentenças proferidas nos autos das ações apensadas em que litigam as mesmas partes. No processo 0057372, IFEM 47/2009, e Marina Dor Limitada, Marina Dor pleiteou a rescisão contratual e a devolução do sinal, obtendo acolhimento parcial. No processo número 0029307-42/2009, a Forte Ibérica propôs ação declaratória de rescisão contratual que foi julgada improcedente. Ambas as ações tratam de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com cláusula de due diligence. A sentença foi impugnada pela vendedora sob o fundamento de que a rescisão contratual decorreu do inadimplemento da compradora, sendo legítima a retenção do sinal. Na presente situação, nós temos 2 questões em discussão. Definir se a rescisão contratual decorreu de inadimplemento voluntário da compradora ou de vícios imputáveis à vendedora, especialmente após a realização da due diligence. E 2, estabelecer se é legítima a retenção do sinal pago como arras indenizatória. A due diligence foi prorrogada mediante aditivo contratual, que previa expressamente a rescisão de pleno direito em caso de descumprimento, em caso de inadimplemento da compradora, sem necessidade de notificação judicial ou extrajudicial adicional. A adquirente permaneceu inerte após a assinatura do aditivo. Não apresentou justificativas técnicas consistentes para rescindir o contrato e deixou de cumprir os pagamentos pactuados, mesmo após notificação judicial para purgação da mora. A notificação judicial enviada pela compradora não foi aperfeiçoada e carecia de elementos objetivos que demonstrassem irregularidades urbanísticas, fiscais ou ambientais, limitando-se a alegações genéricas. O inadimplemento da compradora, sem causa justificada, configura quebra dos deveres da boa-fé objetiva e legítima, nos termos contratuais e do artigo 418 do Código Civil, a retenção do sinal como arras indenizatória. A sentença desconsiderou a literalidade das cláusulas contratuais, violando os princípios da autonomia da vontade e do pax sunt servanda, que exigem do judiciário atuação mínima na revisão de negócios válidos. Reformada a sentença,
impõe-se a improcedência da ação movida pela compradora e o acolhimento do pedido formulado pela vendedora, reconhecendo-se a rescisão contratual por culpa exclusiva da primeira, considerando-se a sucumbência integral da apelada, deve haver inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação das custas e honorários majorados nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. A proposta de voto é no sentido de conhecer recursos conhecidos e providos. Aqui a parte dispositiva, excelências, da proposta de voto. Diante do exposto, tem-se que a rescisão contratual não decorreu de vício imputável à vendedora. Tampouco se lastreou em diligências técnicas consistentes, mas sim em conduta omissiva e contraditória da parte adquirente que, após obter a prorrogação do prazo para a due diligence, não adotou qualquer medida eficaz para justificar a desconstituição do pacto, deixando de adimplir as parcelas avançadas e de purgar a mora quando regularmente instada a fazê-lo. Restou caracterizado, portanto, o inadimplemento voluntário por parte da compradora, que nos termos do contrato e do aditivo celebrado entre as partes, abstrai a incidência da cláusula de rescisão de pleno direito, legitimando a retenção do sinal como arras indenizatória. Assim, diante do exposto, dou provimento aos recursos de apelação para julgar a improcedente a ação proposta pela empresa compradora Marina Dor e procedente a ação interposta pela empresa vendedora Forte Ibérica, empreendimento turístico e imobiliário, a fim de declarar rescindido o contrato particular de comércio de compra e venda, celebrado entre as partes com retenção do valor pago a título de sinal, na qualidade de arras indenizatória. Deixo de aplicar penalidade por litigância de má-fé a apelada por não haver nos autos prova robusta o suficiente de conduta dolosa ou temerária, capaz de justificar a medida extrema, observando assim a proporcionalidade. Em decorrência da reforma integral da sentença, inverta a sucumbência em ambos os feitos, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoram para 15% sobre os valores atualizados das causas nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. É a proposta de voto submetida aos meus eminentes pares. Agradeço ao desembargador Correia. Como voto, o desembargador Abelardo Benevides. Voto acompanhando o relator, presidente. Agradeço. Como voto, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Não, senhor presidente, prometo, obra advogada e pela sustentação oral. Se vê a questão das arras penitenciárias, que seriam as indenizatórias, né? Eu acho que era 1005, né? Código ainda é do Código Civil. E, como se vê aqui, a compradora, ela não conseguiu provar ou demonstrar irregularidades. E está inadimplente, não pagou as prestações devidas, portanto, aí, se tem a retenção do sinal como arras indenizatórias. Não acompanho sua excelência o relator. Agradeço, desembargador Albuquerque, e eu proclamo o resultado dos julgamentos, porque se trata de apelações conexas, a apelação civil número 251 da pauta, objeto do processo número 0029307-42 de 2009, e também a apelação de número 238 da pauta, objeto do recurso de número 0057372-47 de 2009, e o resultado de ambos os julgamentos é o seguinte: apelações conhecidas e providas, conforme o voto do relator, desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Os julgamentos são unânimes e estão agora encerrados.
Eu cumprimento mais uma vez e agradeço a presença do doutor Marcelo Escudeiro. Na sequência, chama a julgamento da relatoria do desembargador Abelardo Benevides Moraes, apelação cível. Apelação cível número 23 da pauta do PJE. O apelante é Dalvino Portela Magalhães Júnior e a apelada é a editora Globo S.A. Pela editora Globo S.A. requereu sustentação oral o advogado Carlos Vinícius Tabosa Spinelli, inscrito na OAB de Pernambuco, sob o número 63.694. Doutor Spinelli se encontra na sala? Boa tarde, doutor Spinelli. Boa tarde, excelência. Doutor Carlos Vinícius Tabosa Spinelli. Olá, excelências. Tudo bem? Está na sala? Doutor, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Você consegue me ouvir? Doutor Spinelli, cumprimento Vossa Excelência, boa tarde. Indago se dispensa a sustentação oral, tendo em vista que falaria pela editora Globo. Não é isso? Isso, perfeitamente, excelência. Mas a proposta de voto do relator já se encontra unânime no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, de maneira que compreendemos que Vossa Excelência não tenha mais interesse em sustentar. Confere? Confere, perfeito, excelência. Dispensa Então, a secretaria anota e eu já proclamo o resultado do julgamento, que é unânime, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme o voto do relator, desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes. Julgamento encerrado. Muito obrigado, boa sessão a todos. Certo. Na sequência da relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque, chama a julgamento, da relatoria do desembargador Gomes Correia, chama a julgamento a apelação número 271 da pauta. Apelante é a PV da Assistência Médica Limitada e a apelada é Ellen Nadiane Lima dos Santos. Pela parte apelante, requereu sustentação oral o advogado James da Cunha Ribeiro Barros, inscrito na OAB do Maranhão, sob o número 22.807. Doutor James Barros. Boa tarde, excelência. Estou presente. Doutor James dispensa a leitura do relatório? Sim, senhor. Doutor James, eu lhe concedo prazo de até 15 minutos para realizar a sua sustentação oral em nome de Apvida Assistência Médica Limitada. Eu agradeço, excelência. Desejo uma boa tarde a todos os presentes na sessão, a todos os desembargadores. Cumprimento esse que faço na pessoa do seu presidente, assim como o ilustre representante do Ministério Público e todos os colegas advogados. Excelência, eu serei bem breve no tempo. O caso trata-se de uma apelação em que a operadora foi condenada ao fornecimento de um medicamento para tratamento de esclerose múltipla. Houve aí a determinação da obrigação de fazer, que é o fornecimento de uma ampola por dia durante 5 dias por tempo indeterminado, né? E ainda o pagamento de uma multa no valor de R$ 279.750 e mais R$ 5.000 de danos morais. Ocorre, excelências, que com a devida venha, a operadora insurge-se dessa sentença no sentido de que, em sua tese, alega que o tratamento em questão ele não condiz com a DUT vigente, que são as diretrizes de utilização. Essas diretrizes de utilização são normas que são regulamentadas, inclusive, pela AMS e que garantem a segurança e a eficácia do tratamento. Em alguns casos, a DUT precisa ser preenchida, e a diretriz de utilização, ela precisa ser preenchida, por exemplo, no grupo, todos os diagnósticos do grupo 1, que é esclerose múltipla, lesões desmielizantes, e a ausência de qualquer um dos sintomas do grupo 2. E, segundo a tese da operadora,
tal paciente não preencheu as diretrizes de utilização, por isso se deu a negativa do tratamento. Em primeiro plano, a operadora pede a reforma da decisão. Caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, o que se requer alternativamente é a exclusão do dano moral, tendo em vista que foi uma negativa com base exclusivamente em contrato, justamente por conta da ausência do preenchimento da DUT. É só isso que eu tenho a destacar, Excelências. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao senhor presidente. Agradeço, doutor James, e passar a palavra ao relator, desembargador Gomes Correia, para proferir o seu voto. Bueno, senhor presidente, renovando os cumprimentos, doutor James, cumprimento aí a sustentação oral dele. Senhor presidente e senhores eminentes pares, trata-se de uma apelação civil, né, interposta por operadora de plano de saúde, contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulados pela autora de esclerose múltipla, né, CID-10-G35.0, diagnosticada em 2017, com lesões extensas em encéfalo e coluna vertebral, torácica e lombosacra. Após 5 anos de tratamento com natalizumab, este medicamento deixou de ser indicado devido ao risco de leucoencefalopatia multifocal progressiva. O médico neurologista assistente prescreveu o medicamento alentuzumab 10 mg por ml, né? A 12 miligramas, advertindo sobre o risco de sequelas motoras irreversíveis sem o tratamento. A operadora negou a cobertura sob o fundamento de que, embora o medicamento conste no rol da ANS, a autora não cumpriu todos os requisitos da DUT 6513, que seria diretriz de utilização. O juízo de origem julgou procedente todos os pedidos, condenando a operadora ao fornecimento do medicamento e ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000 e a multa majorada em razão do descumprimento da tutela provisória confirmada, né? A matéria, Excelência, já é uma matéria pacificada no âmbito das câmaras de direito privado e especialmente especialmente na nossa primeira Câmara, entendeu? A proposta de voto da relatoria é no sentido de manter a decisão em toda a sua inteireza, Excelências. É a manifestação. Agradeço, desembargador Carlos Augusto. Como voto, desembargador Abelardo Benevides. De acordo com o relator. Agradeço. Como voto, desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Também, Excelência. Parabenizo o nobre advogado. Tem dúvida, está no rol da ANS, esclerose múltipla, inclusive com danos morais. Agradeço, desembargador Albuquerque, e proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, conforme o voto do relator. Desembargador Gomes Correia. Julgamento encerrado. Na sequência, chama a julgamento o agravo de instrumento número 192 da pauta do PJE, e nele também é agravante a Previda Assistência Médica Limitada. Dr. James da Cunha Ribeiro Barros também se encontra inscrito para sustentar em nome da Apivida. A parte agravada é Ítala Emanuele Aguiar Oliveira de Melo. Eu indago ao doutor James da Cunha Ribeiro Barros se dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência, dispenso sim. Concedo ao doutor James Barros prazo de até 15 minutos para realizar sua sustentação oral. Agradeço, senhor presidente. Esse caso também não utilizaria o tempo integral. Em resumo, o agravo de instrumento se dá em virtude da decisão que determinou o fornecimento de um medicamento chamado Ferinject, que é uma carboximaltose férrica,
E ainda, excelências, houve a fixação de multa diária em caso de descumprimento. Em resumo, a operadora alega em seu agravo que a beneficiária em questão ela contava apenas com 27 dias de adesão ao plano. A mesma aderiu ao plano na data de 28/5/2025 e com 27 dias solicitou o fornecimento do medicamento. Por conta disso, a operadora alega em sua tese de agravo que, conforme a Lei 9656 de 98, prazo de carência é de 180 dias. Sendo assim, não há o que se falar em fornecimento do fármaco em questão. Excelências, esse é o mais importante que eu tenho a destacar para reduzir o tempo e otimizar também as sustentações. Eu tenho mais uma depois dessa. Eu encerro por aqui e retorno a palavra para o senhor presidente. Agradeço, doutor James, parabenizo Vossa Excelência pela sustentação oral bastante objetiva. Indo direto ao ponto, colegas, os motivos pelos quais eu nego provimento ao recurso de agravo de instrumento são basicamente três. O primeiro deles é que o medicamento em questão ele se encontra previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, que foi recentemente atualizado. O segundo motivo é que trata-se de medicamento de aplicação injetável e, portanto, em ambiente ambulatorial. E o terceiro motivo consiste em que não se cogita de prazo de carência em se tratando de situações de urgência ou de emergência. São basicamente esses os motivos pelos quais eu nego provimento ao recurso. Adianto aqui que a parte agravada tem 47 anos de idade, é portadora de anemia ferropriva severa, decorrente de endometriose profunda, quadro que provoca hemorragias recorrentes, internações frequentes e risco iminente de óbito. E soma-se a esse quadro clínico a presença de fibromialgia, enfermidade que contribui significativamente para o agravamento de dores crônicas e limitações funcionais da paciente, sendo recomendado o uso do medicamento Ferrinject, que é a mesma carboximaltose férrica, segundo o médico, como única alternativa terapêutica viável, diante da urgência clínica e da ausência de acesso venoso devido às repetidas internações, conforme constam fartamente dos relatórios médicos acostados aos autos. Como eu já havia adiantado, em relação à obrigatoriedade de fornecimento desse medicamento, a resolução número 581, de 4 de julho de 2023, da ANS, alterou a resolução normativa 465, de 24 de fevereiro de 2021, a fim de regulamentar a cobertura obrigatória de medicamento carboximaltose férrica, mediante a atualização do procedimento denominado terapia medicamentosa injetável ambulatorial, com diretriz de utilização DUT, aplicável a tratamento de pacientes adultos com anemia por deficiência de ferro, que apresentem intolerância ou contraindicação ao uso de sais orais de ferro. Com essas particularidades, colegas, reafirmo que não há que se falar em cumprimento de prazo de carência em situação de tamanha gravidade, porque a jurisprudência, todos nós sabemos, afasta o cumprimento de prazo de carência quando se estiver diante de situação de urgência ou de emergência, que é exatamente a situação dos autos, dada a gravidade das doenças que acometem a requerente, dado o fato de que o rol da ANS contempla o fornecimento desse medicamento, que é administrado de forma injetável e em ambiente
ambulatorial. De maneira que, com essas considerações, eu nego o provimento ao recurso de agravo de instrumento. Como vota o desembargador Correia? Com a relatoria, Excelência. Desembargador Abelardo? Também acompanhando a relatoria. Proclamo o resultado do julgamento unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, conforme o voto da relatoria. Julgamento encerrado. Na sequência, também doutor James da Cunha Ribeiro Barros fará a sustentação oral, desta feita pela agravada APV da Assistência Médica S.A. A parte agravante é Maria Alice Carlos Monteiro. O processo é o número 66 da pauta e é da relatoria do desembargador Leite Albuquerque. Doutor James, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência, dispenso. Doutor James, repito, falará pela parte agravada APV da Assistência Médica S.A. e eu concedo o prazo de até 15 minutos para realizar sua sustentação oral. Agradeço, Excelência. Esse tema também é um tema que já é bastante conhecido desta Câmara e também é sobre prazo de carência. No caso em questão, houve a determinação inicial para que fosse providenciado no prazo de 24 horas a internação e o custeio integral de todos os procedimentos necessários que foi recomendados à parte autora. A operadora alega, Excelências, que a agravante aderiu ao plano individual em 7 de fevereiro de 2025 e não cumpriu os mesmos 180 dias de carência, conforme já vimos aqui sendo debatido, e para isso a operadora insurge-se com base no artigo 12, inciso 5 da Lei 9656, e que na data da solicitação do procedimento ela contava apenas com 134 dias, não cumprindo o prazo de 180 dias. Excelências, é somente isso que eu tenho a destacar. A operadora pede a reforma da decisão que concedeu a ordem e retorno a palavra ao senhor presidente. Agradeço a oportunidade da palavra, desejo uma boa tarde e um bom julgamento a todos. Agradeço, doutor James. Como vota o desembargador Albuquerque? Sendo bem objetivo, cumprimento aí o nobre advogado pela sustentação oral. Aqui é um senhor de 87 anos de idade e, embora se fale em carência contratual, mas o caso, sem dúvida, foi de urgência e emergência. Então, houve uma negativa de internação e cateterismo sob esse justificativo de carência contratual. E eu estou entendendo que houve abusividade, sem dúvida, né? E a liminar recursal, estou ratificando, estou provendo o recurso do agravo interno prejudicado. E é como voto, senhor presidente. Agradeço, desembargador Albuquerque. Esse processo é muito assemelhado com o processo anterior, né? De maneira que eu acompanho integralmente o voto da relatoria, como voto do desembargador Correia. Com a relatoria, Excelência. Proclamo o resultado do julgamento unânime no sentido de conhecer e prover o recurso de agravo de instrumento, conforme o voto do relator, desembargador Leite Albuquerque. Julgamento, repito, unânime e agora encerrado. Agradeço mais uma vez a presença do doutor James da Cunha Ribeiro Barros. Agradeço, Excelência. Boa tarde. Bom julgamento a todos. E prejudicado o agravo interno correlato. Na sequência da relatoria do desembargador Correia, apelação civil 286 da pauta.
apelante José Maicon de Araújo Souza e apelado Itaú Unibanco Holding S.A. e Itaú Seguros S.A. Pela parte apelada, requereu sustentação oral o advogado Marlon Gonçalves Sanches, inscrito na OAB do Rio de Janeiro, sob o número 114.362. Doutor Marlon se encontra? Doutor Marlon ausente, eu já proclamo o resultado do julgamento, que é apelação conhecida e não provida, conforme o voto do relator. Julgamento unânime e agora encerrado. Tem mais julgamento, apelação civil número 128, da relatoria do desembargador Leite Albuquerque. Apelante Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. e apelada Madeireira Misteral Limitada. Pela parte apelante, requereu sustentação oral ao advogado Guilherme Locatelli Rodrigues. Doutor Guilherme, boa tarde. Presente. Boa tarde, presente. Doutor Guilherme, Vossa Excelência falaria pela parte apelante, não é isso? Correto. Eu indago se dispensa a sustentação oral, porque a proposta de voto do relator, que já se encontra votada no sistema provisório de votação e já se encontra unânime, é no sentido de prover o recurso de apelação, de maneira que, desse modo, suponho que não haja interesse de Vossa Excelência em sustentar. Confere? Perfeito, presidente. Dispenso a assentação. Então, eu vou proclamar o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, conforme o voto do relator, desembargador Leite Albuquerque. Julgamento encerrado. Senhor presidente. Pois não? É o 3816, não é isso? Seria passo. É o número 128 da pauta. Vou fazer aqui, 128. 128. Julgamento encerrado. Vossa Excelência já anunciou, desculpe. Obrigado, excelências. Bom julgamento a todos. Boa tarde, doutor. Na sequência, também da relatoria do desembargador Leite Albuquerque, apelação civil número 95, da pauta do PJE. O apelante é Gilberto de Oliveira Porto e o apelado é o Banco Pan S.A. Pelo apelado, requereram sustentação oral os advogados Rafael dos Santos Campos, OAB de Pernambuco 26425, Dimas Eduardo de Vasconcelos, OAB 25.727, e a advogada Daniele Silva do Nascimento, OAB de Pernambuco, número 49.939, e também o advogado William Ribeiro Salvador de Andrade, OAB de Pernambuco, 60.127 e 47.106. Esses advogados se encontram presentes? Boa tarde, excelência. William Salvador, presente. Boa tarde, doutor William. Vossa Excelência falaria pelo Banco Pan, não é isso? Isso, correto. Instante. É o 95, né? Doutor William dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Você do prazo de até 15 minutos, doutor William. Obrigado, excelência. Ilustríssimos desembargadores, boa tarde. Me chamo William Ribeiro Salvador de Andrade, estou inscrito no OAB Pernambuco 60.127. Estou realizando sustentação oral em defesa dos interesses do meu cliente Banco Pan, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, ao qual a parte autora alega não ter contratado um cartão de crédito RMC junto ao Banco Pan. Todavia, Vossa Excelência, em sede de primeiro grau, o banco apresentou o contrato devidamente assinado com a assinatura da parte autora, junto a ele as faturas do cartão, a utilização do telesaque ao qual a parte autora realizou, e seus documentos de identificação, ou seja, Vossa Excelência, todos os documentos
são necessários para comprovar a legitimidade dessa contratação. Por essas razões, em sede de primeiro grau, foram julgados improcedentes os pedidos da inicial. Sendo isto, vim apenas ressaltar tal sentença irretocável, visto que o banco não causou nenhum dano ou nenhum momento agiu de má-fé durante a prestação de serviços, e por essas razões requer pela manutenção da sentença de primeiro grau e o total desprovimento do recurso da parte contrária. Agradeço a todos pelo tempo e fico no aguardo da decisão. Agradeço, doutor William. Com a palavra o relator, desembargador Albuquerque. Pois não, senhor presidente. Prometo, doutor advogado, pela sustentação oral. Aqui o consumidor está pedindo o cancelamento do cartão. E ele ocorre, sem dúvida, quando há o pagamento de qualquer saldo devedor. Então, eu até digo aqui que a exclusão do cartão somente ocorre após a quitação integral do saldo devedor, cabendo ao consumidor optar pela integralidade do saldo devedor, pela liquidação imediata ou manutenção do desconto. E a questão da restituição de eventual saldo só seria devida se ele comprovasse o adimplemento integral dos valores decorrentes do saque, realizado via cartão consignado. Então, eu estou entendendo que a sucumbência recai sobre o autor, se apenas um dos pedidos de cancelamento do cartão foi acolhido. Estou citando aqui o artigo 86, parágrafo 1 do CPC, com a suspensão da exigibilidade por conta da gratuidade judiciária. Então, isso é o que eu podo, no sentido de recurso facilmente provido. Agradeço, desembargador Albuquerque. Cumprimento mais uma vez o doutor William Salvador pela sustentação oral. Doutor William, eu vou acompanhar o voto da relatoria, esclarecendo que a parte dispositiva do voto do eminente relator está redigida nos seguintes termos. Conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento, reformando a sentença atacada para determinar que o banco apelado proceda ao cancelamento do cartão de crédito de titularidade do autor, devendo conceder ao consumidor prazo de 15 dias para proceder à escolha pelo pagamento do saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por descontos consignados na RMC do seu benefício previdenciário, conforme disposto no artigo 17A, parágrafo 1º, da Instrução Normativa INSS-PRES, número 39 de 2009. Com esse resultado, a sucumbência está sendo imputada inteiramente ao autor da ação, ressalvando-lhe, todavia, a gratuidade processual. É nesse sentido que acompanho o voto do eminente relator. Como o voto do desembargador Correia. Acompanho a relatoria, excelência. Então, proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, conforme o voto do relator. O julgamento é unânime e se encontra encerrado. Agradeço, doutor William. Obrigado, excelência. Acredito que eu estou no próximo também para a realização da sustentação oral. Tem outra? Isso, é a de número 222. Esse é da minha relatoria. Cadê o resultado? Vou dar uma olhada aqui, só um instante. Doutor William, cumprimento mais uma vez Vossa Excelência. Eu vou indagar se Vossa Excelência dispensa a sustentação oral, porque a minha proposta de voto, já está unânime, que já se encontra unânime, é no sentido de cassar a sentença recorrida e julgar prejudicado o recurso. E o motivo da cassação da sentença
é exatamente a falta de saneamento adequado do processo e que, portanto, isso causou um cerceamento de defesa para a instituição financeira. Com essas considerações, o senhor dispensa a sustentação oral? Excelência, infelizmente eu insisto na sustentação oral, visto, devido aos documentos apresentados em sede de primeiro grau, requerendo Agora, realmente esses documentos eles não passaram por uma perícia, não é isso? isso. E nós aplicamos aqui no Tribunal do Ceará, como de resto, nos tribunais do país, o tema repetitivo do STJ, no sentido de que compete a quem apresentou o documento demonstrar a autenticidade da assinatura desses contratos. Se Vossa Excelência não se convencer ainda assim, eu lhe concedo o prazo de até 15 minutos. Não, Excelência, dispensado, nesse caso. Eu estou reconhecendo o prejuízo para o banco com relação ao cerceamento de defesa diante da ausência de saneamento adequado do processo, que, portanto, é necessário que haja uma instrução probatória escorreta e acertada para dirimir a controvérsia, ok? Ok. Então, vou proclamar o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de cassar a sentença recorrida e julgar prejudicado o recurso de apelação conforme o voto do relator. O julgamento é unânime e agora se encontra encerrado e eu renovo meus cumprimentos e agradeço a colaboração e a compreensão do Dr. William Salvador, que fala de Pernambuco, da Veneza brasileira. Não é Certo, isso? Excelência. Isso, muito obrigado. Bom fim de sessão a todos. Para se Boa tarde, doutor. Boa tarde. Chama a julgamento a apelação número 93 da pauta do PJR, relatoria do desembargador Albuquerque. Apelante é a Francisca Maria do Espírito Santos e o apelado é o Banco Pan S.A. Pela apelante, requereu sustentação oral o doutor Douglas Viana Bezerra, OAB Ceará 21.587. Se encontra na sala virtual? Douglas Viana Bezerra. Direto da Acopiara. Vizinha a Heráldica Comarca de Mombaça. Como se diz, é no trecho, né? Doutor Douglas Viana Bezerra se encontra ausente. Eu já proclamo o resultado do julgamento unânime no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação. Julgamento encerrado. O agravo interno, número 195 da pauta do PJR, relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Agravante é Cleiton Ébano Pereira Antunes. O agravado é o Banco do Brasil S.A. Dr. Cleiton Ébano Pereira Antunes requereu sustentação oral, OAB Ceará 48.126. R$195. R$195. Não por mim. Não. Desprovido. Agravo interno. Doutor Cleiton, boa tarde. Doutor Cleiton, o microfone de Vossa Excelência está desligado. O microfone está desligado, doutor Cleiton. Pronto. Doutor Cleiton dispensa a leitura do relatório? Sim, dispensa. Concedo-lhe o prazo de até 15 minutos, doutor Cleiton. Bem, excelentíssimo senhor desembargador, presidente desta colega Câmara, mencionou em saúde os demais julgadores. O doutor, procuradora da Justiça, os servidores, os colegas aqui presentes. Excelências,
A questão que trago a este tribunal é simples, mas profunda. Estamos diante da escolha entre a rigidez de uma formalidade processual e o risco iminente de uma justiça material e irreparável. Reconheço o equívoco com humildade. Sei que a decisão monocrática se baseia na sólida jurisprudência sobre o cabimento da apelação. Não venho a esta tribuna para negar o equívoco técnico, mas para pedir a Vossas Excelências que olhem para além dele. O Código de Processo Civil 2015, em seu artigo 4, nos deu uma ordem clara: a primazia do julgamento de mérito. O recurso, embora nominado como agravo, foi interposto no prazo da apelação. Ela continha toda a matéria de defesa à parte contrária. O banco exerceu plenamente seu contraditório. Não houve, excelências, absolutamente nenhum prejuízo processual. A finalidade do ato foi atingida, manter a decisão monocrática, fazer letra morta do princípio da instrumentalidade das formas. Entendo que é importante superar essas formalidades, porque o que está em jogo no mérito dos embargos é uma execução possivelmente nula, fundada em um contrato de adesão que não possui os requisitos de liquidez e certeza em afronto à direta súmula 233 do Supremo Tribunal de Justiça. Permitir que essa execução prossiga sem análise de mérito por este tribunal é causar um dano desproporcional e irreparável a um cidadão, beneficiário da justiça gratuita, que pode ter seus bens expropriados por uma dívida que realmente está fora da lei, que assim foi determinada, contrariando a súmula que já foi mencionada. Portanto, excelências, que o que se roga é que, em nome da primazia do mérito, da ausência do total de prejuízo e para evitar um dano irreparável, vossas excelências deem provimento a este agravo interno para aplicar a fungibilidade e permitir que o mérito do recurso seja analisado. Sendo assim, agradeço a atenção de vossas excelências. Agradeço, doutor Cleito, pela sustentação oral. Colegas, o caso é singelo. Nós estamos diante de um agravo interno em relação de um agravo interno tirado em face de uma decisão monocrática da minha relatoria, que não conheceu de um recurso de agravo de instrumento. Isso porque o recurso adequado, na verdade, era um recurso de apelação. E, como muito bem salientou o nobre causídico, há uma sólida jurisprudência construída no sentido de não se admitir a fungibilidade recursal quando se depara com um erro grosseiro que dificulta ou impossibilita ou inviabiliza o conhecimento desse recurso. Esse é um defeito incorrigível, né? E apesar do nobre causídico sustentar o princípio da primazia do julgamento de mérito, aqui não é possível invocar esse princípio, exatamente porque a forma para nós, de uma relevância muito grande. Os ritos devem ser observados, de maneira que não há como se conhecer de um recurso de agravo de instrumento interposto no lugar de um recurso de apelação. É um defeito, repito, incorrigível. De maneira que, com essas considerações, eu voto pelo não provimento do recurso de agravo interno. Como voto do desembargador Correia. Foi na excelência com a relatoria. Desembargador Abelardo Benevides. Tem a mesma compreensão de Vossa Excelência, daí porque eu acompanho. Desse modo, eu proclamo o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de negar provimento ao agravo interno, conforme o voto da relatoria. Julgamento encerrado. Agradeço mais uma vez a presença do doutor Cleiton Antunes. Obrigado.
Colegas, temos aqui um pedido de vista que é objeto da apelação civil número 312 da pauta. O processo é da relatoria do desembargador Correia. Apelante é Lavras Solar Energias Renováveis S.A., apelante, e apelada é Regina Maria da Silva e outro. A síntese do julgamento é a seguinte: após anunciado o processo e dispensada a leitura do relatório, realizou sustentação oral a advogada da parte apelante, doutora Thaís Carneiro Medeiros, inscrita na OAB Ceará sob o número 45.135. Na sequência, o eminente relator, desembargador Correia, apresentou seu voto conhecendo do recurso, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento. Em seguida, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, adiado o julgamento para a sessão do dia 19 de novembro do corrente ano. Está em mesa, desembargador? Eu já até comuniquei, Sua Excelência Relator, de que eu estou o acompanhando, para ser bem objetivo. Ela já tinha votado, né? Então, acompanha. Então, o desembargador Vistor devolve os autos acompanhando a relatoria e eu proclamo o resultado do julgamento. O desembargador Abelardo Benevides já havia votado, confirma neste momento o voto e eu proclamo o resultado, que é unânime no sentido de conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento conforme o voto do eminente relator, desembargador Correia. Na sequência, nós temos aqui, colegas, a apelação civil número 313 da pauta do PJE. A apelante é a Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores, Carlos Augusto, da Fundação Nacional de Saúde. E a apelada é Celina Fátima Silva Nascimento e outra. Esse processo aqui, desembargador Carlos, é aquele que eu havia falado com Vossa Excelência. O processo é da relatoria do desembargador Leite Albuquerque, e eu havia manifestado uma divergência com relação ao voto do eminente relator. E após proferir o voto vista, o eminente relator pediu vista, de maneira que naquele momento já havia se exaurido a possibilidade de vista. E eu, equivocadamente, a pedido do desembargador Carlos, havia concedido a vista ao relator, ao desembargador Carlos Augusto, mas, no entanto, regimentalmente não é possível essa vista, já que já temos 2 pedidos de vista no processo, de maneira que eu vou apenas ler a síntese para que o desembargador Correia possa proferir o seu voto. Após anunciado o processo e dispensada a leitura do relatório na sessão do dia 6 de agosto, esses processos eles demoram e a gente acaba se perdendo em alcançar o fio da meada. Após anunciado o processo e dispensada a leitura do relatório na sessão do dia 6 de agosto do corrente ano, realizou sustentação oral o advogado da parte apelada, doutor José Fernandes da Silva Júnior, OAB Ceará 51.785. Na sequência, o eminente relator, desembargador Leite Albuquerque, apresentou o seu voto, conhecendo do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento. Em seguida, o excelentíssimo senhor desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Processo retirado de pauta para republicação. Após apregoado feito na sessão do dia 1º de outubro do ano em curso, o excelentíssimo senhor desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, que havia pedido vista dos autos, nos colocou em mesa e, dando continuidade ao julgamento, apresentou o seu voto pelo conhecimento e provimento do apelo, divergindo, portanto, do eminente relator. Na sequência, o doutor relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Na sessão do dia 12 de novembro de 2025, após anunciado o processo, o eminente relator apresentou o seu voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, ratificando o voto anteriormente proferido, pendente o voto do desembargador Gomes Correia. Qual é esse aí, Excelência? É do 313. 313. É o que nós... Aquele da vista não pode, não é isso? Não pode. Ok.
Pode sim, claro. Pode. Não, aquele da vista eu acompanho, normal. Aquele que nós conversamos. Peraí. Acompanha quem? Vossa Excelência inaugurou uma Divergência. acompanha, aí o desembargador relator aqueceu, não foi isso? Não, o relator Não. manteve o voto. Deixa eu só ler um pouquinho. Só abrir bem rapidinho aqui. Estou confundindo que, com outro que é que eu processo. digo aqui? Ó, a questão, o que é que eu falo aqui, desembargador Carlos Augusto? E o artigo 14.3 da Lei Complementar 109/2001 autoriza desconto de apenas das parcelas de custeio administrativo, vedando qualquer retenção de valores relativos à cobertura de benefício de risco. 13. Quem? Vossa Excelência localizar aí? Estou aqui. Aqui está votado. Aqui está votado nele. O meu voto foi proferido. E Vossa Excelência divergiu? Foi. Porque já tinha havido um pedido de vista anterior e de vista do procurador. Portanto, seria um caso que Vossa Excelência preferir. Pronto. Aí, se Vossa Excelência me permite, se me permitir, Vossa Excelência presidente, só ler aqui um pouquinho, bem rapidinho. Viu? O que é que ocorre? O artigo 14, item 3 da Lei Complementar 109 de 2001, autoriza desconto apenas das parcelas de custeio administrativo, vedando qualquer retenção de valores relativa à cobertura de benefício de risco. A resolução aqui do GPC, uma resolução. Eu falei no item 3 da lei complementar. Aqui, no item 4, é a resolução. Você está visualizando? Que a 06 de 2003, 2 anos depois, eu digo que ela não possui força normativa para alterar o comando legal desse artigo 14, item 3. Devem prevalecer a hierarquia da lei complementar sobre atos infralegais. Aí eu digo também, a retenção contratual superior a 15% caracteriza abuso de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, artigo 422 do Código Civil, e da vedação ao enriquecimento sem causa do artigo 884. Aí no item 6, a presente entendimento explicitado neste voto alinha-se à posição atual e reiterada do Tribunal de Justiça do Ceará, especialmente nos processos. Esse primeiro, da desembargadora Jane Ruth. Aí vem um outro aqui, da desembargadora Fátima Loureiro, certo? Quer dizer, seria dentro desse citando essas duas desembargadoras, ilustres desembargadoras. E eu digo, nos quais se firmou a orientação de que a retenção nos termos do instrumento contratual, vem um instrumento contratual e diz que não é só 15, não, é 60 e alguma coisa. Se a pessoa não recebe, não é devolvido quase nada do que havia depositado. Então, nos quais se firmou a orientação de que a retenção nos termos do instrumento contratual é abusiva, devendo ser admitida apenas a dedução de 15% a título de custeio administrativo, conforme o artigo lá que eu citei, que é o 14.3 da Lei Complementar 109/2001, que eu digo, inclusive, que ela não tem o condão de suplantar essa resolução aqui, 06/2003, ela não tem o condão de suplantar a lei complementar. Certo? Embora se saiba que a jurisprudência estaria tendente a admitir isso aí, mas não está em regime repetitivo.
e pode alterar. Então, o que eu acho é um absurdo uma lei complementar falar em 15% de retenção e vir uma resolução e diz, não, mas não, é 61,5, senhor presidente. 61, acho que é 61,5, por aí, entendeu? Então, eu digo aqui, quanto ao pedido de indenização, ainda é dano moral. Que eu digo aqui que é um mero aborrecimento e não é o caso de aplicação, entendeu? Então, a ausência de demonstração de que o participante anuíra expressamente as retenções superiores a 15%, reforça a ilegalidade do desconto. Então, o que eu entendo é isso, desembargador, é que é um quadro bem complicado, né? Via uma resolução alterando uma lei complementar, dizendo a lei complementar que é 15%, e vem a resolução dizendo que é quase 62% de retenção, e a parte fica sem receber praticamente nada. Eu acho que é até preocupante uma situação dessa. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, desembargador Albuquerque. Agora, só um instante, eu quero, para delimitar aqui a controvérsia, o processo já veio a julgamento em agosto, eu acho, e se arrastou até aqui sem que nós ainda concluíssemos o julgamento da turma. É preciso ter a compreensão de que é que se está tratando aqui. O objeto aqui, desembargador Carlos, é que o usuário da Previdência Complementar ele pede a restituição das verbas que ele verteu para a entidade previdenciária, né? E o que está sendo retido são as contribuições de custeio administrativo e de cobertura dos benefícios de risco. Essa retenção está prevista no artigo 14 da Lei Complementar número 109 de 2001, que diz o seguinte: os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. Aí, no inciso 3º do artigo 14 da Lei Complementar 109 de 2001, está redigido o seguinte, da lei: deverão prever os seguintes institutos: resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo. Ou seja, na forma regulamentada. Ou seja, o que está sendo discutido é se o usuário dessa previdência ele tem direito de receber a totalidade dos valores vertidos ou se a entidade previdenciária pode reter as parcelas referentes ao custeio administrativo. E conforme o artigo 14 da Lei Complementar número 109 de 2001, é possível essa retenção. E existe uma série de regulamentação que permite essa retenção. Eu cito aqui no meu voto, o voto é longo, que há normas regulamentares permitindo a contribuição, a retenção defendida pela entidade de previdência. Inclusive, a questão não é nova no âmbito desta Câmara, porque nós já temos julgamentos nessa linha defendida pelo meu voto vista. Como, por exemplo, eu cito os 2 julgados do STJ nessa mesma linha de pensamento, e para ficar aqui no julgamento da Câmara, eu cito aqui no meu voto um julgado da minha relatoria do dia 29 de maio de 2025, ainda deste ano. Na parte negritada, diz o seguinte: deduções dos percentuais correspondentes ao custeio administrativo e aos benefícios de risco, legitimidade. Temos também um julgamento da relatoria da desembargadora Regina Câmara, que diz o seguinte: a Lei Complementar número 109 de 2001, que é aquela que eu acabei de mencionar,
e a resolução número 06 de 2003 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, ao versarem sobre o resgate, prevêem a possibilidade de desconto das parcelas de custeio administrativo e de benefício de risco no montante total a ser resgatado pelo beneficiário. Há também julgados neste tribunal, nessa mesma linha de pensamento, como, por exemplo, da relatoria do desembargador Everardo Lucena, de 13 de agosto de 2025, que diz o seguinte: resgate das contribuições, inaplicabilidade do CDC, legalidade dos descontos relativos ao custeio administrativo e cobertura de benefícios de riscos, reforma da sentença, provimento do recurso da parte ré, prejudicado o recurso da parte autora. Na mesma linha de pensamento, desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, 14 de março de 2025, diz o seguinte: a retenção dos valores seguiu o regulamento do plano e os cálculos devidos, não configurando ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais ou morais. Na mesma atuada, o doutor Krentel Ferreira Filho, 17 de setembro de 2025, diz o seguinte: o regulamento do plano de previdência autoriza o resgate parcial das contribuições com deduções específicas para o custeio administrativo e cobertura de riscos, nos termos do artigo 14, inciso 3º da Lei Complementar número 109 de 2001 e da Resolução número 06 de 2003. A fonte jurisprudencial também é pródiga nesse sentido, julgamentos do Tribunal de Minas Gerais, da Bahia, etc. De maneira que a minha conclusão é no sentido de reformar a sentença de primeiro grau para o julgamento de improcedência da demanda. É este o voto que já lancei nos autos, se encontra devidamente fundamentado, e falta agora votar, depois que o eminente relator reafirmou o voto dele, falta votar o desembargador Excelência, Correia. qual é o percentual, no caso, que Vossa Excelência Eu defende? vou olhar o pedido aqui da quase autora. 62%. Eu vou olhar o pedido Mas dela. não recebe quase nada. Vamos e tem ver o outros, pedido. outros que eu citei, além das duas desembargadoras, eu tenho outras citações não aqui. importa quanto a pessoa vai receber. O que importa saber é se a retenção da entidade previdenciária é correta ou não. Se aquela rubrica de retenção for correta e respaldada à lei, não importa qual é o percentual que ela irá receber. Mas a lei complementar autoriza essa retenção. Eu acabei de ler o dispositivo legal. Vamos ver aqui o pedido. E aqui, gente, a petição inicial. A questão não é nova, já tem. A Câmara já se deparou várias vezes com esse julgado, tanto da minha relatoria como da desembargadora Regina. Tem de outros julgados. Da minha, Sim, mas da minha relatoria. Mas eu sou da Câmara e não entendi. Da minha relatoria, eu voto desembargador Carlos e desembargador Abelardo. Não vejo. Da desembargadora Regina, eu votava desembargador Emanuel. Ela acompanhou o pensamento de Vossa Excelência. É 61,20% de retenção. Quando a lei complementar fala em 15%, não pode ser superior a 15%. Então, eu não consigo compreender se isso não é enriquecimento sem causa. Mas respeito o pensamento de Vossa Excelência. Aqui nós estamos apenas dialogando. E cito outras decisões. Ela pede, a parte autora, ela pede o resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar pelo participante. E essa restituição ela não pode ser integral conforme o pedido. A parte autora pede, vou repetir, o resgate da totalidade das contribuições. Não é possível resgatar a totalidade das contribuições, porque é lícito à entidade de previdência complementar a retenção dessas parcelas. O que eu tenho aqui, senhor presidente, que permita, seria a dedução
referente ao custeio administrativo. É isso aí, é o custeio administrativo, que seria 15%. Qualquer hipótese aí vai para o 942. Mas antes precisa do voto de Vossa Excelência. Claro, então eu peço venha a divergência e acompanhe a relatoria. Aí Ok. nós vamos para o voto 4. Então, com a divergência do desembargador Carlos, nós vamos submeter o julgamento à técnica prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil. O julgamento fica suspenso e a Jennifer vai ter que republicar, né? E convocar um desembargador da segunda Câmara de Direito Privado para que nós possamos dirimir a controvérsia na forma da lei. Ok? E é até bom que a gente analisar mais ainda sobre esses pontos que Vossa Excelência falou, sobre alguns pontos que eu também manifestei. Agora vamos para, finalmente, os processos. Temos processos não votados no sistema provisório? Quais são? 42. Quem é que falta votar no 42? 42 é da relatoria do desembargador Albuquerque. Falta o desembargador Carlos. Falta votar no 42. Relatoria do desembargador Albuquerque. Obrigado. Esse processo aqui você vai poder ir para a última sessão. Quando é? Quando é? Para a última sessão de dezembro, porque o carro do Carlos vai entrar de férias em dezembro. Então, e ele vem nessa da última sessão de dezembro? Dia 17. O desembargador Carlos acompanha. Quem mais? 180, quem é que falta? O desembargador Carlos falta votar no 180. Votou acompanhando o 180? 213. Eu falei com Vossa Excelência. É porque tem um mandado, de. Não é nós já definimos essa questão de cota racial dos concursos no órgão especial. Primeiro que eu recebi fui eu, Vossa Excelência, eu creio que depois pegou a discussão com a Vossa Excelência em um outro mandato de segurança e Sua Excelência, o relator está entendendo que, neste caso, teria que ter dilação probatória. É o 257. Vossa Excelência
Lembra até isso? Acho que foi no último concurso, foi no último concurso. Pode ser até que tenha alguma particularidade, alguma coisa que eu possa analisar melhor. Não, eu não votei, exatamente porque tem decisões no órgão especial, já resolvendo, já considerando eliminar, depois definindo essa questão de cota racial em concurso. Não, eu não sei, Vossa Excelência. Eu até telefonei, falei com Vossa Excelência sobre isso. Cotas raciais, indeferimento de tutela de urgência, ausência de período de demora, quando não juiz necessidade de dilação. Você não se lembra? Também O processo é da sua relatoria. Não é 257? O desembargador Albuquerque está faltando votar. Cota racial aqui no concurso, aqui. Da sua relatoria. Aí eu entendi, pelo menos assim, um passando, de que não seria o caso de dilação probatória, até porque já existe um consenso no órgão especial, nos mandados de segurança que foram propostos, e creio eu que em todos eles foi conseguido eliminar, depois o julgado, o mérito, sendo favorável à parte que propôs o mandado de segurança. Aqui, no caso, na hipótese, foi um agravo, né? Aí se precisaria ou não para conceder, se precisaria a dilação probatória? Não, eu segui aqui, até porque é satisfativo, né? Você vai esgotar o procedimento, a ação em si. No MS é diferente, né? Você leva todas a prova em si é pré-constituída, né? Então, eu pediria, se for o caso, diria, visto só para poder dar uma analisada, e aí eu posso dialogar com Vossa Excelência. Tranquilo. Né? E aí? Eu vou pedir visto e vou dar uma olhada nesse mandado de segurança, que eu fui relator. Processo número 257 da pauta, vista concedida ao eminente desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Vossa Excelência, dialoga. 293, falta Vossa Excelência, desembargador Correia. Relator. Com o relator. Desembargador Emanuel, falta Vossa Excelência votar no processo de número 6 do SAIS. Já falei. É embargos. É embargos. Para declaração. 6 do SAIS. Especial de concessão aí. Pois é desse. O colega deve ter tido alguma dúvida. Tem embargo de declaração. Mas me veja só, por gentileza, já falei com Vossa Excelência. Só para ver aí a. Então, rediscussão. A pessoa quer rediscutir a matéria, né? Então, eu acompanho. O banco, eu acompanho. Votou. Então, concluímos. O BMG quer discutir a matéria. Agora,
Vamos para os processos extra-pauta. Em primeiro lugar, o conflito de competência número 315 da pauta. O resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, dar-lhe provimento, declarando a competência do juiz da primeira vara civil da comarca de Brejo Santo, o suscitado. E, por último, o conflito de competência número 316 da pauta. O resultado é o seguinte: a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, dar-lhe provimento, declarando a competência do juiz da sexta vara de família da comarca de Fortaleza, o suscitado. Com isso, colegas, nós concluímos a nossa pauta de julgamento de hoje e, neste momento, eu declaro já julgados todos aqueles processos submetidos à votação no sistema provisório, tanto no SAG como no PJE, que obtiveram a unanimidade de votos conforme as propostas dos eminentes relatores e que não foram objeto de destaque ou de sustentação oral, encontram-se, portanto, todos eles julgados conforme o voto dos eminentes relatores. Com isso, concluímos a nossa sessão de julgamentos. Eu indago se tem alguma anotação ou registro a ser feita. Só desejar um bom feriado a todos. Um bom feriado trabalhando para todos. Bom feriado aí para a gente. É um meio feriado, né? Meio feriado. Está bom, agradeço a colaboração de todos e declaro encerrada esta sessão de julgamento, desejando a todos um excelente feriado no dia de amanhã. Boa tarde. Boa tarde.